A paz do Senhor, que bom ter você aqui comigo no primeiro dia do nosso propósito de jejum e oração, aqui no mês de fevereiro. E eu quero aproveitar e convidar você já para pegar a sua Bíblia, um caderno para você fazer a sua anotação. E vamos ler juntos hoje, lá no livro de 2 Reis, capítulo 19, nós vamos ler versículo 14 e 15. Fico muito feliz de ter você aqui, ouvindo essa palavra e tirando um momento para passar com Deus, para se aproximar dele, para orar, para se entregar e se consagrar a ele. Então, 2 Reis, capítulo 19, versículo 14 e 15, está escrito assim: Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. E é claro, como eu sempre digo, se você tiver mais tempo, leia todo o capítulo 19, é um capítulo muito bonito de aprendizado, entrega e vitórias. Mas eu quero rapidamente refletir com você sobre essa passagem que nós lemos aqui. Ezequias, ele era um homem segundo o coração de Deus, e esse homem, nesse momento aqui, no capítulo 19, ele está no momento onde humanamente não há nada que ele possa fazer. Ele está sendo ameaçado por seus inimigos e ele recebe uma carta com essa ameaça. E o inimigo não apenas ameaça Ezequias, como ele também desmerece o Deus que Ezequias serve. Ele fala: olha, a gente tá indo aí, vai destruir vocês, vai acabar com tudo, e assim, o teu Deus não vai fazer nada. Você não escutou o que a gente tá fazendo com os outros povos? A gente tá destruindo tudo e nós vamos destruir vocês também. E Ezequias, ele não responde aquela carta. Ele lê a carta e ele vai à casa do Senhor. E ele coloca perante o Senhor, ele coloca no altar. E quando eu leio essa passagem, hoje à tarde, quando eu estudava sobre ela, eu comecei a refletir sobre isso. Que algumas vezes nós precisamos também entender que nós não precisamos responder tudo, que nós não teremos solução para tudo, mas que muitas coisas nós precisamos levar diante do Senhor. As cobranças que ninguém vê, o peso que muitas vezes nós carregamos, as expectativas que nos sufocam, as promessas que às vezes parece que nunca vão acontecer na nossa vida. Quando nós levamos diante de Deus no altar, Ele troca todo o peso por descanso. Ele troca toda a nossa fraqueza humana por uma força divina. Talvez você esteja já, pela primeira vez aqui nesse propósito, ou talvez você já esteja fazendo algumas vezes comigo, e talvez já tenha feito outros propósitos na sua vida. Mas você talvez olhe e pense assim: eu já orei tanto, eu já pedi tanto, e parece que nada acontece. Mas talvez neste dia o Senhor só esteja trazendo para mim, para você, a palavra assim: eu só quero que você entregue e confie, que você coloque no meu altar e acredite que no tempo certo sou eu que vou resolver. Sabe, quando no casamento já mais nenhuma conversa funciona, quando os filhos começam a fazer escolhas e parece que todas as escolhas são contrárias àquilo que a gente ensinou, quando o ministério parece que você faz, se entrega e parece que tá tudo tão pesado e você não sai do lugar, ou quando a sua vida financeira parece que tá amarrada e nada acontece conforme você esperava ou acreditava que ia acontecer. Nessa hora, eu e você precisamos reconhecer as nossas limitações humanas. Nós precisamos reconhecer que nós não podemos fazer nada além daquilo que o Senhor nos permite fazer. E nós precisamos olhar para Deus e entregar para Ele. A oração que nós fazemos diante do altar, ela interrompe a exaustão. Ela interrompe aquele cansaço excessivo, aquele desânimo que muitas vezes nós carregamos. Mas a oração de quem conhece Deus. Porque Ezequias fala quem é Deus. Ele fala: Deus, você que habita entre os querubins, tu que és o único Deus dos céus e da terra. Nós precisamos conhecer e acreditar nesse Deus que nós servimos. Sabe, quando ele ora, Deus responde. E Deus manda o profeta Isaías levar para ele uma resposta. E está lá no versículo 20. Ele diz assim: olha, diga para ele que o que ele me pediu acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu ouvi. Então, Deus manda uma resposta para ele. Sabe, a nossa vida precisa ir para o altar.
Porque no altar Deus responde. Não com pressa, mas com precisão. Sabe, a paz muitas vezes vai chegar antes da solução. A clareza muitas vezes vai vir no meio do caos, da confusão, mas Deus começa a trazer uma clareza quando nós oramos e entregamos. Sabe, Ele nos dá uma segurança. A gente olha para o cenário e é o mesmo cenário que nós já estávamos inseridas antes. Mas nós caminhamos de uma maneira diferente porque nós sabemos, nós entregamos para o Deus que é o único Deus, para o Deus que pode todas as coisas e entregamos confiando no que Ele pode fazer. Sabe, o que eu acho mais interessante e é tão libertador é que Ezequias ora, Deus responde e Ezequias não luta, ele ora. E é claro que no âmbito espiritual, essa é a arma que ele usa. E nós precisamos entender que o que nós temos feito, as orações que nós temos feito, elas são a arma que nós temos no mundo espiritual. E há lutas que não são vencidas com esforço, mas com posicionamento. Há lutas que nós não venceremos falando, respondendo a carta, querendo brigar, querendo justificar. Existem lutas na nossa vida que nós só venceremos quando nós nos posicionarmos no altar, diante de Deus, em oração. Existem coisas que só avançam, que só acontecem quando a gente aprende a descansar. Existem coisas que só acontecem quando nós começamos a entender que é no tempo de Deus, que é Ele que tem o controle, que Ele conhece, que Ele sabe coisas que eu e você não sabemos. Talvez você esteja carregando várias cartas, sabe? Cartas sem respostas, cartas que talvez quando você lê, quando você lembra delas, você olha e elas te assustam. Mas hoje o Senhor está nos convidando a colocar essas cartas diante do altar. O que é que tem te preocupado? Minha irmã, meu irmão, o que é que tem te preocupado? Sabe, quais são as batalhas, quais são os inimigos que têm vindo diante da tua casa, diante da tua vida, que muitas vezes te assustam, te afrontam? Sabe, quais são as coisas que parecem que há tanto tempo você ora, pede e nada acontece? Será que não chegou a hora de você ir realmente para o altar e entregar? E entregar quer dizer que nós precisamos também descansar no Senhor. Nós precisamos caminhar sabendo que é Ele que vai nos dar a vitória. Porque nós temos o costume de dizer que nós entregamos, mas a gente vai dar toda hora uma olhadinha. A gente vai toda hora perguntar para Deus se Ele está realmente lembrado daquilo, se Ele não se esqueceu, e Ele não se esquece. Ele não muda. As promessas dele são as mesmas. Ele pode agir aí no teu casamento, Ele pode agir no teu relacionamento com seus filhos, Ele pode agir na tua saúde, Ele pode agir no teu ministério, Ele pode agir em todas as áreas da sua vida, mas você precisa crer. Hoje o Senhor está nos convidando a nos posicionar diante do altar. Será que hoje eu e você podemos pegar todas essas cartas de tantas coisas, de tantas aflições, de tantas ameaças do inimigo? Porque eu sei que não são poucas. Eu sei que algumas vezes elas nos assustam, mas maior é o que está conosco. Vamos tomar posse da vitória. Sabe, o Deus, Ele manda um anjo, tá lá, ó, no versículo 35 lá do capítulo 19, fala assim, ó: e sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, viram todos que todos eram cadáveres. Ezequias não precisou lutar. O povo dele não precisou lutar, mas ele conhecia o Deus que ele servia. Ele era um homem que estava obediente à palavra de Deus. Não ficou procurando aliança, não ficou procurando solução, não ficou procurando conversinha, não ficou procurando se justificar. Ele foi para o altar. E hoje é o dia que eu e você vamos para o altar. Nós vamos pegar essa causa, isso que veio na tua mente mesmo, enquanto eu falava, e nós vamos colocar diante de Deus, crendo que Ele vai mandar. Um anjo apenas derrotou todos os inimigos. Agora imagina só o que Deus não faz por nós. Imagina só quantos anjos Ele não pode enviar em nosso favor. Se nós obedecermos, se nós acreditarmos, se nós confiarmos, eu creio
Eu creio porque enquanto eu li essa palavra, o Senhor ministrava no meu coração que existem orações que parece que estão sem respostas há tanto tempo, mas é porque você não tem levado ao altar, você não tem levado realmente aos pés do Senhor, mas hoje, com os teus olhos espirituais abertos, você vai entregar. Não vai só falar, ai Deus, toma conta, não, você vai entregar, fala, Senhor, a partir de agora, esse casamento é teu. A partir de agora, esses filhos são teus, Senhor, da maneira que o Senhor achar que é melhor resolver, o Senhor resolva essa situação. Será que eu e você temos fé para acreditar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ainda que não seja como a nossa, mas ele vai fazer. Eu creio que orações de muito tempo serão respondidas hoje com a tua entrega, com o teu novo posicionamento, com a tua fé renovada em quem Cristo é. Lembre do caráter do Deus que eu e você servimos. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento, coloque a sua mão sobre o teu coração e eu vou orar com você neste dia, crendo que Deus pode fazer todas as coisas que eu e você não podemos fazer. Vamos para o altar, vamos entregar, vamos descansar e vamos ver a nossa vitória. Amém? Senhor Deus, Pai maravilhoso e bendito, Tu que és o Deus, Pai de toda a terra, Tu que és aquele que olha por nós, que nos guarda e nos protege, Pai. Tu que conheces, Senhor Deus, o íntimo do nosso coração, da nossa mente, Pai, aquilo que nem nos chegou à boca, Tu já sabes, Pai. Senhor, recebe hoje, Pai, essas cartas, esses problemas, essas circunstâncias que nós temos entregado em Teu altar, Pai. Senhor, que nós possamos entregar e confiar e descansar, que Tu és aquele que tem a solução para todas as coisas. Pai, tira do nosso coração todo medo, Pai. Tira do nosso coração toda dúvida, Senhor. Pai, que cada filha sua que está ouvindo essa oração neste momento possa entender que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai. Senhor, ainda que o inimigo tente nos afrontar, ainda que ele tente nos amedrontar, Pai, dizendo, Senhor Deus, que ninguém pode nos salvar, nós continuamos olhando para Ti, porque nós sabemos que Tu és o mais forte, que Tu és o mais poderoso, que Tu és aquele que tem o controle de todas as coisas, Pai. Senhor, é em Ti que eu tenho crido, é em Ti que as Tuas filhas têm crido, Pai. Senhor, se há qualquer dúvida, Senhor Deus, no coração e na mente delas, arranca neste dia, Pai, e faça com que elas voltem a olhar para Ti, para o Teu altar, que elas entendam que no altar tem cura, que no altar tem renovo, que no altar tem milagre, que no altar tem respostas, que no altar tem mudança, Pai. Senhor, que diante de Ti, Pai, nós possamos viver o extraordinário. Pai, que nós possamos, Senhor Deus, viver vitórias, Pai, que parecem impossíveis diante de Ti, Senhor Deus, nós podemos viver, eu creio nisso, Pai. Senhor, eu creio que situações que talvez nós olhamos com os nossos olhos humanos e parece, Senhor Deus, que não há solução, Tu tens a solução, porque Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Pai. Neste dia, Pai, eu declaro sobre a vida de cada filha Tua que está preparada para receber e crer, Pai, em Ti, que o Senhor fará algo novo. Dá a elas um sinal, Pai, de que o Senhor está agindo, Pai, e de que a vitória e o testemunho virá. Essa é minha oração, Pai, crendo em Ti, no Teu santo nome, Pai, no Teu sangue poderoso, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Minha irmã, eu desejo que nesse dia você possa entender que o Deus que luta as nossas batalhas nunca perde. Que o Deus que caminha comigo e com você é um Deus que pode todas as coisas. E pelo poder do nome de Jesus hoje, eu declaro a vitória na tua vida. Que coisas que estão ali presas, que não têm acontecido, que hoje o céu comece a se movimentar para que você possa receber a vitória. Essa é minha oração, crendo que Deus pode fazer além do que nós pedimos ou imaginamos. Deus abençoe você e nós nos vemos amanhã.